Antes de começar este vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Quimicamente Falando. Eu sou o professor Jonatas e hoje daremos finalização na atividade de número 1 do caderno do aluno de terceira série, beleza? A aula de hoje será dividida em dois momentos, tá? No primeiro momento nós temos duas atividades que ficaram pendentes e num segundo momento eu vou trabalhar com vocês um conteúdo extra, tudo bem? Por isso que é muito importante que, independente do tempo que essa aula durar, que eu imagino que vai ser uma aula bem extensa, mas que você assista ela até o final, porque eu tenho uma surpresa para vocês aí, que é um assunto que vai te deixar mais preparado ainda para os vestibulares, porque pH não é tão simples. Quando a gente trabalha com pH, nós trabalhamos também com cálculo. Então eu peço para que vocês assistam essa aula até o final, beleza? Então, para começar aqui, pessoal, eu vou abrir o caderno do aluno na atividade 1G e H, que foram as atividades que ficaram com uma pendência, e vou te explicar basicamente o seguinte, tá? Essa atividade 1G, ela seria realizada em laboratório, onde você levaria 5 produtos, tá? Eu ia sugerir alguns e deixar para que vocês levassem outros. Por exemplo, né, que você levasse vinagre, bicarbonato de sódio, sabão em pó, né, suco do limão, né, do próprio limão, né, não comprado no mercado, né, para você levar um limão mesmo para a gente espremer na escola, enfim. E através dessas substâncias, as que não estivessem líquidas, nós iríamos dissolver em água ali e preparar várias soluções diferentes. Através dessas soluções que nós iríamos preparar, nós iríamos adicionar substâncias, né, que funcionam como indicadores de pH, por exemplo, a fenolftaleína, o indicador universal e o suco do repolho roxo. Essas três substâncias, quando são adicionadas em um meio, elas mudam a cor do sistema, porque através dessa mudança de cor, ela te indica se o meio é ácido, básico ou neutro. Então, qual que é a primeira informação que você tem que ter? Quais são as cores de cada um dos indicadores? Por exemplo, o suco de repolho roxo, ele trabalha com uma grande variação de cor. Então, eu ia levar a escala para vocês, né, que você pode até pesquisar na internet, né, a escala de pH do repolho roxo. E toda vez que você jogasse esse suco de repolho roxo, que é roxo, né, numa substância, ele ia ter a sua cor alterada. Ele poderia até continuar roxo, né, mas ele poderia ir mais para o vermelho, mais para o verde, para o azul, talvez, entendeu? Então ele ia mudando de cor. E através dessa coloração, a gente iria comparar com a escala, né, com a figura da escala do repolho roxo, e dizer se o meio é mais ácido, mais básico, está mais próximo do neutro e assim por diante, beleza? Se você ficou interessado e quer saber como que é essa experiência, porque dá para ser feita em casa, com o repolho roxo ela dá para ser feita, tá? Eu só acredito que você não vai conseguir aqui o indicador universal e a fenolftaleína. Você pode acessar este vídeo aqui, né, do canal Manual do Mundo, que é Faça uma Batalha Naval com Ácido, e assista, porque neste vídeo é mostrado para você como se prepara, né, o repolho roxo para ser um indicador e depois que ele é adicionado numa substância, como que fica esse meio. Então você assista esse vídeo, se você quiser reproduzir em casa você pode fazer, não é um procedimento caro, tá? Mas se você não pode fazer, você simplesmente assista para entender a função de um indicador, né, em meio ácido, básico ou neutro, beleza? E só para fechar, pessoal, essa nossa primeira parte da aula, a atividade 1H, ela ia sugerir para a gente organizar essas substâncias em ordem crescente de pH, que no próprio Manual do Mundo já é feito isso. Vai colocando lá de acordo com as colorações que são obtidas, né, a ordem crescente dentro da escala de pH, da substância mais ácida até a mais básica, por exemplo. Tá? De qualquer forma, pessoal, eu peço para que vocês assistam esse procedimento porque ele é bem interessante, beleza? Então agora nós vamos dar seguimento aí e vamos para a segunda e última parte da nossa aula. Bom, pessoal, então agora nós vamos desenvolver os 3 exercícios, certo? Que vão trabalhar com cálculo de pH ou diluição de uma substância, né, resultando em um novo pH. E o exercício 1, que está aparecendo aí na tela da nossa videoaula, diz o seguinte: a análise de um determinado afluente, né, mostrou que a quantidade de íons hidrônios, né, lembrando que o íon hidrônio seria um H3O+, ou seja, é uma molécula de água na presença de um íon de hidrogênio. Como nós sabemos, pessoal, esse hidrônio, na verdade, ele só existe porque ele tem o H+. Dessa forma, a gente entende que o H3O+, né, o hidrônio, ele é um H+, aí que resulta num caráter ácido, certo? Era igual a 10 a menos 6 mols por litro, ou seja, a presença de íons de hidrogênio está na ordem de 10 a menos 6. Essa é a concentração que eu tenho de íons de hidrogênio. Aí eu coloco, sabendo que é normal encontrar as águas de rios e lagos com pH variando entre 4 e 9, determine o valor do pH da água analisada. Então a gente analisa o seguinte: primeira coisa, se eu sei que a minha concentração, né, de H+, é igual
a 10 a menos 6 mols por litro, através desse valor eu consigo, né, encontrar qual seria o meu índice da escala de pH. E como que é possível fazer isso, pessoal? Basta eu aplicar a essa concentração de 10 a menos 6 mols por litro a regra do menos log. Então eu coloco menos log de 10 a menos 6. Nós vamos lembrar que o log vai anular a base 10, menos com menos se torna mais, dessa forma o meu pH é igual a 6, beleza? Então, como vocês viram, é um exercício simples, eu te dou a concentração de íons e através dela eu aplico o menos log e acho o valor da minha escala. Qual seria a única pegadinha, né, para você que está falando assim, professor, essa conta é muito simples, né, muito fácil, então deve ter alguma coisa aí, né, que talvez poderia dificultar mais o exercício. Eu posso te dar essa concentração de H+, mas te pedir o pOH, certo? Ou eu vou te dar essa concentração de OH- e te pedir o pH. O que você não pode esquecer é H+ determina pH. Quando eu aplico o menos log na concentração de H+, eu encontro o pH. Lembra? pH, H+. Se eu tiver essa concentração de OH-, pOH, OH-. Independente de eu te dar um e perguntar o outro, você sempre vai lembrar o seguinte: pH mais pOH é igual a 14. Então, nesse exercício, se eu te falasse o seguinte, olha, dada a concentração de íons de H+, de 10 a menos 6, determine o pOH. Você vai aplicar o menos log na concentração de H+, determinando o pH, basta eu representá-lo aqui, né? pH vai equivaler a 6, mais o meu pOH, que seria x, que é igual a 14. Está somando, passa subtraindo, dessa forma, 14 menos 6 vai ser o meu valor de pOH, que é 8. Ou até numa análise mais simples, você pode deduzir o seguinte, né? Se eu tenho 6, quanto falta para 14? Nesse caso, faltaria 8. Então, mesmo que eu te desse a concentração de H+, e pedisse o pOH, isso é possível de fazer, beleza? Então, pessoal, o exercício 1 é um exercício muito simples, espero que vocês tenham entendido, e nós vamos agora para a análise do exercício 2. Bom, analisando o nosso segundo exercício da lista, né, ele é um exercício mais curto, mas ele vai dar um pouco mais de trabalho. Ele diz o seguinte: se a 10 ml de uma solução aquosa de pH 4 forem adicionados 90 ml de água, o pH da solução resultante será igual, né? Então eu quero saber o seguinte: se eu tenho uma solução que apresenta pH 4, retirar dessa solução somente 10 ml e adicionar ele em 90 ml de água, qual vai ser o pH resultante? Então a primeira informação que a gente tem que ter é que nós estamos trabalhando com um exercício de diluição. Eu tenho uma substância que apresenta uma concentração e eu adicionando mais água a essa substância, ela está sendo diluída. O que significa isso, pessoal? Significa que ela está ficando menos concentrada. Então, o que eu espero nesse exercício? Um pH menos ácido que 4, porque essa substância está sendo diluída, então a concentração de íons de hidrogênio vai diminuir. Se o exercício me diz, né, que o pH dessa substância, né, o pH é igual a 4, significa que essa substância ela tem uma concentração de íons de hidrogênio que possibilita ela ter esse pH 4. Se você analisar, pessoal, nós estamos fazendo o exercício 1 de forma inversa. No exercício 1, o que nós fizemos? Nós pegamos, por exemplo, a concentração de íons, aplicamos o menos log e aí nós transformamos lá o 10 a menos 6 em pH 6. Nós vamos fazer o processo contrário agora. Nós vamos pegar esse pH aqui 4, vamos devolver a base 10, vamos devolver o sinal de negativo aqui para o 4, que será o expoente, e vou transformar esse pH em concentração de H+. Ou seja, uma substância que apresenta pH 4 significa que a concentração de íons de hidrogênio é igual a 10 a menos 4 mols por litro. Ou seja, o que significa a minha substância no exercício apresentar pH 4? Significa que a cada 1 litro de solução ela tem 10 a menos 4 íons de H+, beleza? Só que dessa substância aqui, eu vou utilizar apenas 10 ml. Então imagina só, vamos supor que essa substância seja aí o suco de limão, por exemplo.
Imagina que você foi espremendo limão, né, até obter aí 1 litro de suco de limão. Esse suco é bem concentrado, né, ele vai ter uma cor forte, um sabor bem forte, né, bem azedo. Só que você não vai tomar, por exemplo, aquele 1 litro. Né, você vai retirar 10 ml e desses 10 ml você ainda vai adicionar a água. E o que determina, por exemplo, a concentração de uma substância? É justamente a relação que eu faço do volume da solução, que nesse caso a gente analisa o volume do solvente, que não vai ser variado, com massa do soluto, né? Que no nosso caso aqui nós não estamos trabalhando com massa de soluto, né? Nós estamos trabalhando com quantidades de soluto. Então a primeira ideia que eu vou tirar dessa análise que eu fiz através do pH é a seguinte: esse suco de limão, por exemplo, vamos imaginar que fosse o suco de limão, ele apresenta para mim uma quantidade de 10 a menos 4, né, mols. Então eu tenho 10 a menos 4 mols a cada 1 litro de solução. Né? Então, uma substância que tem pH 4, em 1 litro dessa substância eu apresento, né, 10 a menos 4 mols. Só que se eu usar apenas 10 ml, então se eu for utilizar apenas 10 ml dela, quanto de íons será que eu vou ter? Porque aí varia a minha quantidade, entendeu? Vamos analisar o seguinte, olha, em um volume maior, a quantidade é maior. Se eu estou usando um volume menor, se daquele 1 litro de suco eu pegar um copo só de 10 ml, a quantidade de íons ela será menor. Não a concentração, a quantidade de íons. Como assim, professor? Se você tem um suco de limão de 1 litro, ele tem uma cor forte, um sabor forte e assim por diante. Se você retirar desse 1 litro apenas um copo, né, se você só despejar da jarra em um copo menor, a cor não vai variar e o sabor não vai variar. Você só tem um volume menor, por exemplo, mas a concentração ainda é a mesma. Né? A concentração ela só vai variar a partir do momento que você adicionar mais água. E quem vai determinar essa nova concentração? O volume e a quantidade de soluto, que no nosso caso são os mols aí de H+ que eu tenho. Então essa primeira regra de 3, né, eu poderia aplicar a ela, só que eu já observo um problema aqui. Né? Eu estou trabalhando com litros para ml, eu não posso. Eu vou ter que transformar ou de ml para litros ou de litros para ml. E qual que seria a forma mais adequada? Eu lembrar que concentração, pessoal, quando se fala de pH, né, de íons aí para determinar o pH, ela trabalha em mols por litro. Então eu vou pegar esse 10 ml e vou transformá-lo em litro. Eu não vou utilizar 10 ml. A continha para isso seria a seguinte: a cada 1 litro eu tenho 1000 ml. Logo, em 10 ml, eu tenho x litros. Aplico multiplicação em x e determino quantos litros eu tenho em 10 ml. 1000 vezes x é igual a 1000 vezes x, que é igual a 1 vezes 10, que é 10. O 1000 está multiplicando, ele passa dividindo, então fica x é igual a 10 dividido por 1000. Corto 0, 1 dividido por 100 é igual a 0,01 litro. Ou seja, em 10 ml de solução, eu tenho 0,01 litro. Então agora, pessoal, eu vou refazer a minha continha substituindo 10 ml por 0,1 litro. Observa que aqui eu refiz a minha conta indicando o seguinte, né? Se a cada 1 litro eu tenho 10 a menos 4 mols de íons de hidrogênio numa substância, a 0,01 litros, quantos mols eu vou ter? Certo? Vou chamar isso aqui de x e vou aplicar mais uma vez a minha regra de 3. Vou fazer a multiplicação de x vezes 1, que vai ficar x vezes 1, só que aqui, pessoal, eu me deparo com uma problemática. Eu estou multiplicando uma decimal pela uma potência de base 10, né? 10 a menos 4. Qual seria o caminho mais adequado e mais fácil para mim, principalmente pensando no vestibular? Eu transformar esse valor, né, em potência de base 10 também. Lembrando que eu vou deslocar a minha vírgula 2 casas para a direita, o que vai fazer com que o sinal do meu expoente fique negativo. Lembrando que a quantidade de casas que eu desloquei vai ser o quanto vai equivaler aí o meu expoente. Nesse caso, pessoal, 0,01 representado como potência de base 10, ele fica 10 elevado a menos 2. Ou seja, eu vou multiplicar 10 elevado a menos 2, que é a mesma coisa que 0,01,
vezes 10 elevado a menos 4. Então, faço a conta aqui embaixo, tá? Para eu não me perder. Então, vou fazer 10 elevado a menos 4 vezes 10 elevado a menos 2. E a multiplicação de ambos aqui vai resultar para mim nessa quantidade de mols que eu tenho em apenas 10 ml. O 1 eu não vou considerar, porque mesmo que ele passe dividindo depois, todo número dividido por 1 é ele mesmo. E vou lembrar que multiplicação aqui, pessoal, de potência de mesma base, se aplica às propriedades da potência. Eu conservo a base 10 e somo os meus expoentes. Nesse caso, menos 4 mais menos 2 é igual a menos 6. Né? Lembra que mesmo que seja mais aqui, mais com menos fica menos. Menos 4 com menos 2 é igual a menos 6. Então, pessoal, o que significa nessa conta que eu fiz? Significa que a cada 10 ml, né, que eu tenho lá da amostra que eu retirei, né, em 10 ml eu tenho uma quantidade de 10 a menos 6 mols de H+, beleza? Vamos agora para a última parte do nosso exercício. Então, pessoal, o que eu calculei até agora? Eu calculei que uma substância que apresenta pH 4, ou seja, né, 10 a menos 4 mols por litro, em apenas 10 ml, ela vai ter 10 a menos 6 mols. Só que aí eu teria ainda assim a mesma concentração, que foi o exemplo que eu te dei. Mesmo que eu pegue, por exemplo, um jarro de 1 litro de suco, se eu despejo ele em um copo menor, mesmo que o volume seja menor, a cor não muda, o sabor não muda, porque a concentração ainda é a mesma. Então o que eu vou fazer? Eu vou lembrar que esse volume de 10 ml ele vai ser alterado agora, porque junto a esses 10 ml eu vou adicionar 90 ml de água, o que vai resultar num novo volume, né, de 10 mais 90, que vai ser igual a 100 ml de solução. Então agora os meus 10 a menos 6 mols estão em 100 ml. Basicamente nós fizemos nesse exercício. Nós preparamos uma solução que tenha, né, vou até escrever aqui, ó, que tenha 10 a menos 6 mols em um volume de 100 ml. Beleza? Só que aí nós temos um outro problema, pessoal. Lembra? Concentração. Quando se fala de concentração de íons para determinar o pH, nós não trabalhamos com mols por ml, nós trabalhamos com mol por litro. Então o que nós vamos ter que fazer? Pegar esses 100 ml da minha nova solução e transformá-lo em litro. Aplicando a mesma regra, pessoal, no final das contas vai dar 100 dividido por 1000. E convertendo esse valor em litros, tá, pessoal? 100 ml vai equivaler aí a 0,1 litro, tá? Aplicando a regrinha de 3, eu não vou refazer aquela regra, mas transformando 100 ml em litro, isso equivale a 0,1 litro. Então, pessoal, para finalizar o nosso exercício, o que nós fizemos até aqui? Nós preparamos uma solução que apresenta 10 a menos 6 mols de íons de hidrogênio em 0,1 litro, certo? Só que se eu quero determinar o pH dessa substância que foi diluída em 90 ml de água, eu não posso esquecer que pH, né, o parâmetro aí para se determinar pH, é uma concentração que esteja em mols por litro. E eu não tenho 1 litro, eu tenho apenas 0,1 litro. Então, se a cada 0,1 litro eu tenho 10 a menos 6, se eu juntar essa nova solução até formar 1 litro, quantos mols eu vou ter dentro dessa solução? Então, eu aplico uma regra de 3 para determinar a concentração da nova solução. Então, eu faço, né, x vezes 0,1 vai ficar 0,1 vezes x, que é igual a 10 a menos 6 vezes 1, isso é 10 a menos 6. Só que agora a gente observa uma outra problemática, não é? Quando eu isolar o meu x aqui e passar esse valor dividindo 10 a menos 6, esse valor está na forma decimal. Então eu vou converter esse valor para a forma de potência para aplicar as propriedades da potência, beleza? Então 0,1, a vírgula vai deslocar uma casa apenas para a direita, o que vai transformar esse valor, né, em 10 a menos 1. E como que se faz, pessoal, divisão de potências de mesma base? Conservamos a base 10 será mantida e vamos subtrair os expoentes, né? Menos 6 menos menos 1, então menos com menos 1 fica mais 1, então fica menos 6 mais 1, que é igual a menos 5. Dessa forma, eu tenho que o meu novo pH agora, ele apresenta uma concentração de íons de hidrogênio na ordem de 10 a menos 5.
Aí você vai falar assim para mim, mas professor, estava observando no exercício e não achei nenhuma alternativa que correspondesse a 10 a menos 5, né? Só tinha números inteiros lá, pH1, pH2, assim por diante. Aí, o que nós vamos fazer para finalizar esse exercício? Nós vamos aplicar o menos log de 10 a menos 5. Então, pessoal, ao aplicar o menos log de 10 a menos 5, nós sabemos que a base é anulada, o sinal negativo passa a ser positivo e essa substância apresenta um pH igual a 5. Ou seja, aquela substância inicialmente que apresentava um pH 4, ao retirar 10 ml daquela substância, adicionar em 90 ml de água e se produzir uma nova solução, eu obtenho um pH 5, que significa que a concentração de íons diminuiu, fazendo com que a minha substância ficasse menos ácida. Então, pessoal, para a gente finalizar a nossa aula, nós vamos analisar o exercício da semana passada que pedia para que você calculasse a concentração média da mistura de 100 ml de café com leite, lembrando que o pH do café seria 5 e o pH do leite seria 6. Nesse momento, pessoal, como nós estamos falando de uma média, você poderia ter analisado o seguinte: se o pH de uma substância é 5 e o pH da outra é 6, qual seria a média de 5 a 6? Seria aproximadamente 5,5, a média, a metade entre 5 e 6. Mas as alternativas que eu coloquei para você eram alternativas muito próximas, 5,5 vezes 10 a menos 5 ou 5,5 vezes 10 a menos 6. Então, nesse caso, pessoal, a gente precisa fazer uma conta. Não dá para ficar se deduzindo exercício, principalmente para o vestibular, tá? Por isso que o que eu vou analisar? Eu tenho duas substâncias, certo? Eu tenho o café, que será misturado, vai ser adicionado mais leite e vai resultar numa mistura de café com leite. Isso parece ser meio óbvio, pessoal, mas é essa representação que eu acabei de fazer, café mais leite é igual a café com leite, vai ser justamente a equação que nós vamos utilizar para resolver o nosso exercício. E o que eu não posso esquecer, pessoal, se o café tem pH igual a 5 e o leite tem pH igual a 6, é porque essas duas substâncias apresentam uma concentração em mols por litro, que é justamente a concentração que eu preciso analisar para descobrir qual vai ser o novo pH. Por que será que o pH do café é 5? Porque a concentração de íons H+, vou até escrever aqui do lado, a concentração de íons H+ do café é na ordem de 10 a menos 5. E já no caso do leite, deixa eu fazer o meu 5 mais certinho aqui, e já no caso do leite é de 10 a menos 6. Então, se o pH é 5 é porque a concentração é 10 a menos 5, e se o pH é 6 é porque a concentração é 10 a menos 6, beleza? Só que eu não posso esquecer de outro detalhe, pessoal. Nós sabemos que essas concentrações aqui, tanto do café quanto do leite, são concentrações equivalentes a 1 litro de café ou a 1 litro de leite. Eu não estou usando 1 litro, eu estou usando apenas 100 ml de cada substância. Então, partindo do exercício anterior, nós vamos montar uma regra de 3. Bom, pessoal, então qual foi o esquema que eu montei aqui para a gente continuar o exercício? Por exemplo, o café, nós sabemos que ele apresenta 10 a menos 5 mols a cada 1 litro de solução. Só que eu não vou usar 1 litro, eu vou usar apenas 100 ml. Convertendo 100 ml para litro, eu já fiz a continha, então eu vou pedir para que você, caso não tenha entendido de onde veio esse 0,1, que você refaça essa conta no seu caderno, lembrando que a cada 1 litro eu tenho 1000 ml, então x litros está para 100 ml. Fazendo a conta, eu sei que 100 ml equivale a 0,1 litro, beleza? E a mesma análise eu vou fazer para o leite. O leite apresenta 10 a menos 6 mols de íons a cada 1 litro. Se eu tenho apenas 0,1 litro, qual é a quantidade que eu vou ter de íons aqui, beleza? Então, antes de fazer a conta, eu não posso esquecer de outro detalhe também, pessoal. Nós trabalhamos, lembra, com as potências, para aplicar as propriedades da potência e facilitar na multiplicação ou na divisão. Então, esse 0,1, eu vou anular ele e vou transformar ele em 10 a menos 1. A mesma coisa aqui, vou deslocar minha vírgula à direita e vou transformar esse 0,1 em 10 a menos 1, porque aí vai facilitar na hora de eu passar esses valores aqui multiplicando um pelo outro, tá? Vou chamar aqui de x e vou descobrir agora
quantos íons eu tenho em 100 ml de café, né? Ou 0,1 litro de café, e a mesma coisa, né? A quantidade de íons que eu tenho em apenas 100 ml de leite. Então, se vocês observarem, pessoal, né, a multiplicação nesse sentido aqui da nossa regra de 3, né, vai ser 1 vezes x. Então, esse 1 não vai interferir. De qualquer forma, eu vou direto para o resultado. Então, vou colocar x, que é igual, né, a 10 a menos 5 vezes 10 a menos 1. Vou conservar a base e vou lembrar que multiplicação de potências de mesma base, a gente conserva a base, né, e soma os expoentes. Então, vai ficar menos 5 menos 1, que é igual a menos 6, beleza? E no caso do leite, a mesma coisa, né? Eu tenho, né, 1 vezes x, que vai permanecer x aqui, esse 1 não vai interferir mesmo quando ele passar dividindo, então nem vou considerá-lo mais, e vou fazer 10 a menos 1 vezes 10 a menos 6. A gente mantém a base 10 aqui, e aplicando as propriedades da potência, né, somando aí os expoentes, menos 6 mais menos 1 vai ficar menos 7. Lembra, né, que menos 6 mais menos 1, mais com menos permanece sendo negativo, então vai ficar menos 6 com menos 1, que vai dar menos 7 no final. Então significa, pessoal, que esse primeiro cálculo aqui que eu fiz para o café e para o leite é para dizer para você que a cada 100 ml de solução nós temos essa quantidade de íons para cada um. Então, por exemplo, em 100 ml, né, de café eu tenho 10 a menos 6, que é menos que isso aqui, né, em 1 litro é natural que eu tenha mais íons, e do leite é a mesma coisa, né? Essa é a quantidade que eu tenho de íons em 100 ml de leite, beleza? Pessoal, e voltando para o início do exercício, onde eu escrevia esse esquema, né? Café mais leite, que é igual a café com leite, utilizando essa lógica, a gente vai conseguir resolver o nosso exercício, certo? Porque eu estou analisando duas coisas, né? Eu estou analisando, né, a soma das quantidades de íons e a soma dos volumes. No caso do volume é mais fácil, porque eu tenho, né, 100 ml de café mais 100 ml de leite, que resulta para mim em 200 ml. Então, essa solução que eu estou preparando de café com leite é um copo aí equivalente a 200 ml de café com leite, né? Eu juntei 100 ml de café com 100 ml de leite, eu tenho 200 ml de café com leite, beleza? Só que aí, pessoal, né, eu não vou analisar somente o volume. Eu preciso aí também da quantidade de mols para determinar a concentração. Lembra que é mols por litro, né? Eu tenho volume em ml, a gente vai ter que converter ele depois, mas está faltando para mim a quantidade de mols. Nesse caso, nós vamos somar 10 a menos 6, que é justamente a quantidade de mols que eu tenho de café a cada 100 ml, com mais 10 a menos 7, que é justamente a quantidade de íons que eu tenho de leite a cada 100 ml. Só que nesse caso, pessoal, as propriedades da potência não se aplicam. Então, o que nós vamos ter que fazer? Qual é o caminho mais correto para resolver isso aqui? Nós vamos transformar esses valores em decimais e vamos somá-los, certo? Então, nós temos aqui 0,6 casas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, mais 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Beleza? Então, nesse caso, nós vamos transformar para a forma decimal e vamos somar esses dois valores. E o resultado da soma, pessoal, será 0,1, 2, 3, 4, 5 casas de 0, 11. Então, a soma dessas quantidades de mol de café com leite resulta em 0,0000011 mols, beleza? Lembrando que agora essa quantidade de mols e esse volume que eu tenho aqui, né, da minha solução, é através deles que eu vou conseguir determinar o pH do café com leite. E pessoal, dando seguimento à resolução desse exercício, o que nós entendemos, né? Quando se adiciona 100 ml de café, né, a 100 ml de leite, pensando naqueles valores de pH, eu obtenho uma solução de 200 ml que apresenta para mim uma concentração de 0,0000011 mol, certo? Só que eu não posso esquecer de um detalhe. Quando nós trabalhamos, né, com pH, o que nos determina um parâmetro, né, para se medir a concentração de íons é justamente, né, a gente trabalhar, né, com uma concentração em mols por litro. Então significa que para eu descobrir o pH dessa nova solução aí do café com leite, eu preciso ter uma quantidade em mols por litro de solução. E o que eu tenho
é 0,000011 mols em 200 ml. Então, o que eu vou fazer? Vou transformar esses dois valores. Primeiro, vou transformar esse valor na forma de notação novamente, porque vai me facilitar o cálculo. Agora é muita casa depois da vírgula, então isso vai acabar me prejudicando. Então eu vou deslocar essa vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, o que vai resultar em 1,1 vezes 10 a menos 6 mols por 200 ml. Lembrando, pessoal, que a gente não trabalha com ml. Então, esses 200 ml dividido por 1000 é igual a 0,2 litros. O que eu fiz agora, pessoal? Eu representei, a quantidade de mols da forma decimal para a notação científica e transformei os meus 200 ml em litros, que equivale a 0,2. Peço para que, se você não sabe fazer essa conta, ou se você está se perdendo, que você refaça a regrinha lá. 1 litro está para 1000, como x está para 200, beleza? E por último, eu não posso esquecer o seguinte, para eu determinar o pH dessa solução, eu vou lembrar que isso é sempre por litro. Então, se eu tenho 1,1 vezes 10 a menos 6 mols, em 0,2 litros, em 1 litro, quanto eu vou ter? Vou chamar isso aqui de x e vou começar a resolver o meu exercício. Então, eu tenho que 0,2 vezes x é igual a 0,2 vezes x, que vai ser igual todo número vezes 1 a ele mesmo, então isso fica 1,1 vezes 10 elevado a menos 6, beleza? E aí, pessoal, para finalizar, eu coloco o meu x aqui, isolo ele, e o valor que está junto com a minha incógnita passa pela operação inversa. Nesse caso, se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Mas para facilitar, eu vou pegar esse 0,2 e vou transformá-lo, pessoal, em notação também, porque aí eu vou dividir uma notação por outra. Desloco a minha vírgula para cá, uma casa apenas, então esse valor transformado em notação, ele é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a menos 1. Eu espero que vocês não tenham dificuldade em converter forma decimal para notação científica, beleza? Então esse 0,2, ele transformado em notação, ele equivale a 2 vezes 10 elevado a menos 1, e ele multiplicando passa dividindo, Então eu tenho 1,1 vezes 10 a menos 6, dividido por 2 vezes 10 a menos 1. Então, pessoal, eu faço a divisão aqui de 1,1 dividido por 2, que vai ser igual a 0,55. Então, lembrando que aqui eu vou subtrair os meus expoentes. Então, menos 6 menos menos 1, menos com menos fica mais, então vai ficar menos 6 mais 1, que é igual a menos 5, certo? Só que se você observar, a nossa representação aqui ela não está da forma adequada, Está 0,55 vezes 10 a menos 5. Então, ao deslocar essa vírgula para cá, ficando 5,5 vezes 10, eu acrescentei mais uma casa. Então, nesse caso, fica 5,5 vezes 10 elevado a menos 6, tá? Aqui ficou bem próximo, pessoal, mas aqui seria um 5, tá? Deixa eu apagar e fazer ao lado de novo. Isso aqui seria menos 5. Então, nesse caso, pessoal, a alternativa correta seria 5,5 vezes 10 a menos 6, E alguns alunos até acertaram, mas eu imagino que neste momento, pessoal, a forma mais adequada seria aplicando ao cálculo. E se vocês observarem, pessoal, como que nós fizemos para resolver esse exercício? Nós fomos fazendo a leitura e interpretação. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham entendido, Quando se trabalha com pH, eu posso calcular o pH direto pela concentração de íons que eu tenho, Seria um cálculo até fácil, mas eu também posso trabalhar com a diluição. Eu sempre vou analisar a concentração que eu tenho e daquela concentração o volume que eu estou retirando. A partir daquele volume, a quantidade de mols ela vem junto, uma quantidade menor, aonde eu diluo essa quantidade em um volume maior, assim obtendo uma nova concentração. E quando se trabalha com concentração de íons, nós estamos sempre comparando, quantidade de soluto por volume de solução em litros, Então sempre vai ser mols por litros. Eu espero que vocês consigam desenvolver os exercícios dessa semana, que serão todos baseados em cálculos, pessoal. Uma boa semana a todos, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima aula.